Olá, eu sou o Rodrigo Ribeiro, da equipe de comunicação da Laiob, e esse é mais um episódio do Laiob Talks. Você passa 15 dias muito intensos ali e eu estabeleci, é um divisor de águas mesmo, né? Como identificar, né, e vencer a autossabotagem no dia a dia profissional? Em termos de aprendizado mesmo, network, imersão cultural. Eu fui para Athens, Ohio, fiz o curso de Marketing Estratégico e Business English. E assim, Qual que é o maior desafio hoje dos líderes dessas empresas ou desse profissional? Conselho para essa turma também. Para uma especialização no exterior em marketing estratégico, foi assim... sabe quando você faz aquele recap, mas assim... A gente não foi educado, né, Rodrigo, a estudar. O empreendedor brasileiro estuda muito pouco. Bom, bem-vindos a mais um episódio. Hoje aqui eu tenho uma convidada muito especial, já conhecida da Laiob, mas ela está aqui principalmente não só para falar da experiência que já teve aqui com a Laiob, mas falar um pouco também da sua trajetória profissional, da sua carreira. Você é estrategista, mentora, né, multidisciplinar, atua com marketing, inovação, outros assuntos também, não é isso, Thaís? Mas também está aqui também para falar de um projeto muito bacana que acabou de ser lançado, que ela foi coautora de um livro, não é isso? Exatamente. Os Improváveis. Os Improváveis, ela vai falar muito sobre isso também. Bem-vindo, Thaís. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, Laiob, por mais essa oportunidade. Sempre muito bom estar com vocês aqui. E vamos lá, vamos bater um papo aí, ver como que a gente contribui com as pessoas, né? Boa. E aí, já começando um pouco, falando até mesmo da sua trajetória, né? A gente falei aqui dessa carreira multidisciplinar, dessa atuação como mentora em diversas áreas. Como que você conecta essas áreas, né? Ou seja, marketing, inovação, educação corporativa, com a sua carreira? É uma excelente pergunta, Rodrigo, porque assim, todo mundo, a gente fica nesse contexto, eu sou multidisciplinar, e muita gente fala, quem faz tudo não faz nada, e não é por aí, né? Na verdade, são muitas áreas, mas todas áreas correlatas, eu costumo dizer. Primeiro porque eu acredito muito na educação, ou eu entendo, eu vejo que a educação é o ponto que conecta essas áreas, né? Então, enquanto profissional de marketing, o marketing me dá uma visão do todo, né? Toda empresa é um organismo vivo e dinâmico. O marketing e a estratégia me ajudam a enxergar a empresa como um todo. Se você não trabalha a educação, seja a educação sobre um viés técnico ou a educação comportamental, do lado comportamental de uma empresa, você também tende a não ligar os pontos como a gente precisa. Por mais que as empresas sejam departamentalizadas, você tem que olhar o todo e entender que essas áreas vão se retroalimentar de alguma forma, né? E aí, quando a gente olha a inovação, é também porque não dá para viver nesse mundo, principalmente do jeito que ele está agora. Sem inovar. Sem inovar, né? Então, para mim é sempre esse tripé, digamos assim. E a gente vê mesmo a inovação, hoje inteligência artificial, né? Dificilmente em diversas áreas, difícil enxergar hoje a não utilização, né? A não utilização, exatamente. E você, Thaís, você que faz esse trabalho, né, com profissionais, mas também leva o seu trabalho para pequenas e médias empresas principalmente, não é isso? Isso. Qual que é o maior desafio hoje dos líderes dessas empresas ou desse profissional? Eu gosto muito, eu falo para as pessoas, primeiro eu gosto de gente e depois eu gosto desses começos ou recomeços. Quando a gente olha para o pequeno e para o médio empresário, os desafios são muito grandes, desde contratar, como todo mundo, né? Então, você tem uma estrutura muito enxuta, que precisa rodar de uma forma muito conexa, muito conectada, porque você não vai ter um time muito vasto e você também não tem um orçamento grande. Então, você precisa aprender a otimizar, sejam recursos financeiros, materiais, pessoas, né? E isso, para mim, é o fascinante, porque eu gosto desse contexto de olhar uma coisa e saber que eu posso transformá-la, né? Ou eu já comecei e eu posso recomeçar, porque nada está escrito em pedra, né, Rodrigo? Então, quando a gente olha as lideranças nas empresas pequenas e muitas vezes familiares,
Que esse é bem um comum. outro desafio bem comum, né? Às vezes, e o empreendedor também, né? Eu também sou empreendedora, né? Eu acho que o grande ponto também é você viver, né, integralmente tudo aquilo que está acontecendo. Então, não tem como você não aprender, não tem como você não pedir ajuda, né? E olhar o que está acontecendo à sua volta. Então, eu vejo que o grande desafio hoje dos gestores, né, tirando a parte econômica, que é um desafio sempre, né, porque a gente vive num país com esses desafios naturais, né, econômico, político, enfim. A gente tem o desafio de pessoas, de você ter uma mão de obra qualificada, de você se capacitar e de fazer essa otimização. Entender que você vai ter que atuar em muitas frentes, vai ter que ter um conhecimento generalista, porque você não vai ter, como numa grande empresa, que você tem especialistas de todas as áreas ali à sua disposição e recursos sempre muito maiores, né? E aí, entrando um pouco já no projeto do livro, imagino que não tenha sido algo tão difícil para você ali de lidar, pelo menos por conta de terem sido 26 coautores. Exato. Você por já trabalhar né, de uma forma multidisciplinar. E, pelo que eu vi, foram 26 autores de diversas áreas, né, de atuação. Então, tinha ali advogados, médicos, empreendedores. Como que surgiu esse projeto aí? Em que momento esse projeto apareceu esse livro? E aí, se você quiser dizer também, mas é do Geraldo Rufino, isso, né? Vamos dizer assim, o ele autor principal. Ele é o organizador. Organizador, né, do projeto. Tá. E aí, queria que você falasse um pouquinho ele foi em nosso que momento. Mentor ali, né? Porque o livro, ele vem, né? A gente está falando do livro aqui, ele vem justamente para direcionar. Né, principalmente, né, direcionar os profissionais, enfim, as empresas, dar alguns direcionamentos ali. Em que momento esse projeto apareceu? Quando ele apareceu? Olha, eu sempre tive vontade, né, Rodrigo? Assim, pela minha história, pelo tanto que eu ando, né, e que tenho uma carreira não muito convencional, digamos assim, né? Eu já tinha essa vontade. O projeto surgiu numa oportunidade junto da editora, né, que trouxe essa proposta do Geraldo como organizador, ele como empreendedor nato, que é, né, uma pessoa que todos aí conhecem da jornada. Nós temos alguns pontos em comum, mas o principal deles é que cada um na sua área tem ou teve experiências empreendedoras, né? E passaram pelo processo com resiliência, com coragem, enfrentando desafios, muitas vezes pessoais, profissionais, enfim. E esse era o ponto que nos conectava. E a gente tinha ali o grande mentor ali, né, o Geraldo, nos conduzindo. E é importante responder essa pergunta, Rodrigo, porque assim, a gente que atua, transita, né, como eu, transito em vários níveis, né, assim, intelectuais, econômicos, enfim. O livro, ele tem uma missão muito especial, que é atingir a massa, né? Porque toda empresa é feita de gente. Sim, né? sim. Isso é um lugar comum. Então, se a gente não transforma as mentalidades, se a gente não contribui para que as pessoas também se preparem e encontrem os seus lugares, cada vez mais os profissionais vai ficando difícil de você ter pessoas que querem progredir, que querem avançar, evoluir. Então, o objetivo do livro é atingir uma massa, é levar mais do que um conhecimento técnico, é levar um conhecimento vivido, experienciado, né? E aí traz esse peso, né? Exato. Esses 26 coautores que viveram isso, traz esse peso, né? Esse peso. E assim, eu costumo dizer que eu gosto de concretude. Eu sou uma pessoa que reclamo muito pouco. Por quê? Porque quando não tá bom, eu vou lá e faço alguma coisa. Eu falo que eu não reclamo, eu tomo atitude. Então, quando eu olhei o livro, eu falei, bom, é a minha forma concreta, uma oportunidade de contribuir, principalmente num país como o nosso, onde a gente tem uma massa muito grande que precisa de um incentivo, de uma palavra de apoio, de entender que aquilo é possível, né? Não está distante. Mas para ela é fácil. Não, é difícil
é desafiador para todo mundo, Total. né? Então, só que você tem que acreditar. Então, ele foi muito para esse lado e eu aceitei por esse motivo, pela capilaridade. Porque uma coisa é a gente no nosso mundo ali. Você saiu totalmente da sua bolha, né? Exatamente. Essa... Furei a bolha e é isso, esse era o objetivo, né? E aí, ali, vocês trazem uma pergunta ali, vamos dizer assim, como se fosse para abrir o livro, né? Que é quantas vezes você já sentiu que a vida exigiu mais do que aquilo que você aprendeu a entregar, né? Você já passou por isso? Eu acho que diariamente a gente, às vezes, a né? gente tem essa sensação, né? Hoje até eu vinha para cá, eu estava no Uber, eu gosto sempre de conversar ali no Uber e tal, e eu falando com o motorista, e ele tinha saído do emprego, aquele cenário que a gente sabe. E aí eu falei para ele, falou assim: "Ah, mas não dá para trabalhar por conta própria, é difícil", tal. Eu falei assim: "Olha, é arrumar um emprego novo todo dia, né? Porque na verdade é assim, a gente que é prestador de serviço é você arrumar um trabalho novo todo dia". Mas eu vejo que a minha vida fez muito, a minha trajetória faz muito esse desenho de começos, recomeços, e acho que eu sempre percebi ao longo da caminhada ou da vida, né, que eu podia sempre um pouco mais, né? Então, às vezes, a gente está indo por um caminho ou está trilhando uma trajetória e você fala, o que mais eu posso fazer aqui, né? E a vida, se a gente deixar a vida levar, né? Como a música fala, a gente não progride. Pelo menos é isso que eu acredito. Então, são muitos momentos, eu acho que... E aí o ponto determinante, que é um ponto de virada, que foi a pandemia, né? Então, aí é um ponto onde a vida estava exigindo um pouco mais. E aí, assim, no livro, né, cada um dos autores traz ali um assunto específico, né? Você fala muito ali sobre autossabotagem, insegurança, né? Que é algo comum para muitas pessoas. E também agora, nessa sua resposta, você acabou de falar sobre você conseguir identificar já, né, ao longo da sua carreira, da sua vida, esses momentos, pelo menos, né, foi o que eu entendi, você percebia, você tinha essa sensibilidade de entender ali os momentos de mudança, enfim. Mas em que momento ou como a gente consegue identificar esse momento, ou conseguir dar esse novo direcionamento, ou entender que às vezes um caminho não tá indo para o correto, ou não está indo de acordo com a nossa essência, né, que é um pouco... Eu vejo que, assim, a inquietude, o ser inquieto, é claro que não são todas as pessoas que trazem uma inquietude, mas como eu falei, como eu não gosto de reclamar, sempre que eu sinto que não está bom, eu entendo que eu preciso mudar algo. E é mais ou menos como aquilo que a gente sempre ouve, né? Não dá para você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Então, na minha visão, o identificar esses momentos é quando você... Eu nem vou falar de felicidade, sabe, Rodrigo? Porque a felicidade são takes, são momentos, a gente se coloca num estado, né, de felicidade. Eu não sei de quem é a frase, mas diz que se a felicidade fosse um sentimento contínuo, nós não a sentiríamos. Exatamente. Então, assim, eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu vou dizer... se você não é feliz com a sua realidade, se você entende que não está sendo valorizado, em qualquer coisa, no trabalho, no relacionamento, nas amizades, em qualquer coisa que você esteja falando, eu acho que o sentir-se não satisfeito, ele já é um ponto que você deve se questionar. Mensagem, né? Já é uma mensagem, né? É que cada um, obviamente, é que dá trabalho, né? Você respeitar essas mensagens que chegam, né? Ou desejar viver essas mudanças. Isso dá um trabalho, é doído pra caramba, como eu também falo no livro. E, assim, deixar claro... O meu objetivo também era deixar claro as minhas vulnerabilidades, que elas são imensas. Então, o meu capítulo retrata a história da minha vida. Eu não contei a história, eu não falei de um sentimento ou de uma vivência de outra pessoa. Eu falei da Thaís, que muitas vezes duvida do seu potencial, que muitas vezes pensa, será que é para mim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde, por que eu desejo tudo isso? Por que eu não tenho minha vida tranquila, né? Ou seja, eu tinha uma vida... Eu estou inventando isso. Por que eu mais isso? Esse projeto. E às vezes eu falo assim, não posso nem reclamar, porque fui eu que me coloquei nessa situação. Então, isso é um ponto, sabe, Rodrigo, que assim...
o meu objetivo também era dizer, isso acontece comigo. Só que se eu fizer um comparativo como alguém que precisa tratar um vício, por exemplo, você não vai, isso não vai, você trata e acabou. Para o resto da vida, você tem que se policiar. Né? Então, se você opta, se você quer ter uma vida diferenciada, se você quer fazer mudanças significativas, se você quer sair de relacionamentos abusivos, por exemplo, ou de empregos, ou de, enfim, de situações que não te favoreçam, você vai ter que enxergar esse ponto, vai ter que ter muita disciplina para que você trace o seu plano de ação. Porque assim como o marketing ensina para a gente, você precisa olhar o estratégico, o tático e o operacional, não tem jeito. E uma vez que você olha para esse cenário, você tem que entender que você vai ter que orar e vigiar, né? Eu sou uma pessoa que tem uma fé muito viva, então você tem que tomar conta, da mesma forma que uma pessoa que tem um vício, ela não pode, ela tem que vencer aquele vício todos os dias. Quando a gente fala de disciplina e de ter um objetivo, você também tem que vencer isso todos os dias. Porque quando você se vê numa situação, fala, nossa, acho que eu estou deixando escapar, já relaxei, estou conseguindo o que eu quero, sabe assim? E aí você dá aquela relaxada, alguma coisa desencaixa. Trilho, né? Ali, desencaixou, você percebe que a engrenagem já começa, ou ela começa a ranger, ou ela vai ter dificuldade para rodar. E aí você entende, opa, qual é o ponto que eu preciso aqui tomar conta? Onde foi que eu deixei? Aí você fala, mas você vai viver assim a vida toda? Não, é que você entra num automático em relação a quê? Eu estabeleci um fluxo próspero, por exemplo, eu estabeleci um fluxo onde eu só quero ao meu lado pessoas que vibrem na mesma energia que eu, pessoas que me acrescentem, né? Aquilo do diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Então, a gente acaba construindo essa trajetória, sabe, Rodrigo? Só que se você deixa o bel prazer ou se você deixa isso solto... Sem direcionamento. Sem um direcionamento, você tende a não respeitar, né? E aí, ali no seu capítulo, você fala sobre o ciclo improvável, né? São 5 eixos ali, eu acho que 5 frentes ali, que você trabalha dentro desse ciclo. Você pode falar um pouquinho sobre o que seria isso? Na verdade, assim... Não dando tanto spoiler, né? O pessoal depois conhecer o livro, enfim, isso mas... é uma coisa importante. Assim, o livro é muito prático. Ele é muito prático. Então, assim, não só o meu capítulo, de todos os colegas... É para você colocar a mão na massa mesmo. Né? Eu também brinco com as pessoas e falo, gente, eu não gosto de ninguém dependa de mim. Então, eu gosto muito de, quando eu dou minhas mentorias, quando eu vou até as empresas, porque muitas vezes o trabalho é diretamente com a liderança ou com o dono, ou com a empresa como um todo, às vezes por meio de palestras, treinamentos, enfim. Aí depende do que a empresa está disposta, não só a investir, mas do que ela também está preparada para mudar. E a mesma coisa é com a pessoa. Então, por que nasceu o ciclo improvável? Primeiro nasceu comigo, eu tinha o desafio de fazer uma palestra e eu tinha um tempo muito curto de fala, era numa CIPAT, né? Para quem não sabe, a CIPAT é aquela semana de prevenção, né? De saúde ocupacional, prevenção de acidentes de trabalho dentro das indústrias, principalmente. E aí me convidaram, eu falei, bom, eu tinha um tema que era qualidade de vida e algumas coisas nesse sentido atrelado à rotina de vida e tal. Eu falei, nossa, mas como é que eu vou falar nesse tempo todo? Você vai ver, eu falo pra caramba, o que eu falei pra você antes de começar aqui? Eu falei, me para, porque eu falo muito. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, a única forma de eu falar nesse tempo vai ser se eu fizer um desenho. Eu sou muito visual também, eu estudo muito por mapa mental, e eu fiz um desenho. E aquilo acabou virando um ciclo que virou um ciclo improvável. Foi onde eu organizei ali os pontos da minha vida que eu passei a estabelecer objetivos e ações, e que eles, quando juntos e ali combinados, sincronizados, eles acabavam me levando para onde eu queria ir. Seja nos meus objetivos pessoais, seja nos meus objetivos profissionais. Quando eu fiz esse movimento, e aí a vida andou, a palestra deu certo, respeitei o tempo,
aquilo ficou guardado. Assim, ele tinha lá, eu tinha esse material, às vezes em alguma aula na faculdade, porque eu também atuei, eu sou professora, né? Professor a gente não deixa de ser. Então, na faculdade, às vezes, em alguma aula aquilo cabia, eu estava sempre ali, eu visitava ele, ia e voltava. E aí acabou que quando veio o livro eu falei, bom, eu acho que vai casar com a temática, então eu aprimorei ele para colocar no livro. Então eu trouxe 5 eixos principais ali, como você colocou, então pessoal, profissional, os objetivos, a vida espiritual, a vida financeira e o movimento. E combinei isso com um entorno que é o que nos move, que é a fé, a resiliência, a disciplina, né? Que é esse ponto aí que foram sendo trabalhados. E aí lá eu explico como você isso. gira esse ciclo. Para nessa parte. E você fala também da importância da nós sermos nosso projeto mais audacioso. Exato. Como fazer isso também? Então, e aí eu vou falar, talvez, especificamente para as minorias ou para as mulheres, né? Porque isso, sem nenhuma romantização ou sem nenhuma bandeira levantada, mas porque a gente naturalmente tende a ter menos autoestima do que os homens, por exemplo, né? E não sou eu quem estou dizendo, as estatísticas trazem. E a gente aprender a se priorizar, sabe, Rodrigo? Assim, a minha experiência, a minha vivência também foi... Parece que a gente não tem espaço ou a gente não tem direito, né? Então, uma mãe, quando tem um filho, parece que ela perde o direito de ser ela mesma porque ela tem que fazer tudo pelo filho. Não, peraí. Ela vai ser uma mãe melhor se ela também estiver feliz, se ela também estiver realizada. Ela vai ser um exemplo muito mais concreto para o filho se ela também conseguir se entender que ela é um projeto que vale a pena, não só o filho vale a pena, né? E aí isso a gente, quando replica para mulheres, para as minorias e para você entender que é possível sim. Então, é você vencer o protocolo da sociedade que diz que eu não posso me valorizar, não posso ter... eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que... A coisa que eu mais amo é ser colaborativa, cooperativa. Só que a Thaís só consegue fazer isso quando a Thaís se enxerga como um projeto, né? Quando a Thaís tem amor próprio, quando ela se valoriza, quando ela primeiro se prioriza, né? Para que depois ela consiga replicar isso. É mais ou menos como a máscara de oxigênio, né? Você primeiro coloca em você para que depois você possa ajudar os outros. Então, primeiro a gente se vê como um projeto audacioso, tem coragem de colocá-lo em prática, né? E aí depois você vai entendendo que todo o resto fica mais fluido, né? E mais fácil também. E aí, como identificar, né, e vencer a autossabotagem no dia a dia profissional? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Rodrigo? Então, eu também levo muito isso para um exercício diário. É você... Colocar na rotina? Na rotina, sim. E você conseguir identificar os pontos que são o que a gente chama, né, de gatilhos. Que ponto que tá? Quais são os gatilhos que estão levando você para desacreditar, para se auto-sabotar? Então, sempre tem aquilo. Eu sei exatamente quando eu estou numa situação onde eu começo a me sabotar. Uma vez que você cria a capacidade de identificar esses gatilhos, você automaticamente vai conseguindo também vencê-los, né? Isso tem pessoas muito mais capacitadas do que eu até no mercado que vão identificar isso especificamente, que fazem trabalho, porque a minha jornada, Rodrigo, ela é de autoconhecimento há mais de 25 anos. Então, quando a gente também faz algo para a gente nesse volume, a gente naturalmente vai aprendendo a identificar. Então, identificar os pontos que tiram você do seu eixo, os pontos que levam você a pensar coisas ruins de você mesmo. Identificou isso, você tem que automaticamente ter uma ferramenta para que você fale,
para bloquear e falar, não é comigo. Eu sou capaz, eu estudei, eu me capacitei, eu já estudei no exterior, né? Eu tenho a capacidade de estar aqui. Se eu estou aqui conversando com você, é porque eu tenho um conhecimento que me trouxe até aqui. Nada diferente disso, né? Só que é um exercício diário também. Eu tenho lá os papéis escritos na parede, o passo a passo, como manda o bom figurino. E aí, sabe que isso acontece também com todo mundo, né? Então, com líderes também. Então, essa questão de insegurança, autossabotagem, inclusive, às vezes, ter coragem para iniciar novos projetos, enfim, novas... o conselho para essa turma também? Para os líderes. Não é um super-herói, né? Assim, você está na linha de frente, mas quanto mais a gente deixa exposto quem a gente é de verdade, eu gosto muito da verdade, eu gosto muito da clareza, eu gosto muito do papo reto. Fala comigo. Combinado não sai caro. Exatamente. Então, assim, seja você, seja autêntico, verdadeiro, né? Se exponha de uma maneira onde a liderança, ela é uma identificação. A liderança, diferente do quando você está apenas chefiando alguém, isso também é super clichê, mas é você entender que você tem que ser verdadeiro, trabalhe a sua autenticidade, coloque a verdade para o seu time, chama o seu time para o jogo. Ninguém é bom sozinho, né, Rodrigo? Ninguém é bom sozinho. Então, quando você traz as pessoas para o seu lado, você traz elas para o jogo e pergunta como eu te ajudo, olha, a gente tem esse desafio, ou vamos assumir esse projeto junto, eu só entro se vocês entrarem comigo. Vamos criar aqui um time que vai que vai sair do ponto A e vai para o ponto B, mas vamos fazer disso nosso objetivo comum, vamos trabalhar junto, olha... E aquilo também, enxergar o que você não tem, que seu time tem. Porque, para mim, liderança ou qualquer outro tipo de relacionamento, onde você precise comandar ou liderar alguém que seja, a gente está falando de complementariedade, né, Rodrigo? Então, sociedade, liderança, tudo isso é de você conseguir estar com pessoas que tenham aquilo que você não tem. Como eu lido muito com pequenos e médios empresários, problemas societários são comuns, né? E eu já tive mais de um sócio, e falo para as pessoas, vou ter quantos forem necessários, porque eu não tenho problema com sociedade. O que a gente tem que saber, né? É escolher o sócio. Então, eu não posso fazer sociedade com outra Thaís, vai dar problema. Vai dar pau, não tenha dúvida que vai. Então, é a gente identificar aquelas partes onde nós não somos muito bons, né? Ou nós temos ali alguns pontos de melhoria e identificar no outro, falar, nossa, ele é muito melhor que eu nesse ponto. Então, acho que a gente junto vai dar super certo. Então, se a gente fala de um time, se a gente está falando de uma sociedade, de um negócio, de uma startup, o que quer que seja, identifique os pontos onde as pessoas te complementam, demonstre a sua verdade, a sua autenticidade, a sua vulnerabilidade. Eu falo exatamente e traz para o jogo. Traz para o jogo. Divide o fardo. Né? E aí, no meio desse mundão louco que a gente vive, como equilibrar, né, a parte profissional, pessoal, o propósito, no meio todos esses desafios diários aí que a gente... Essa é uma boa pergunta também, que todos os dias a gente tem que achar a resposta, mas o que eu vejo? Primeiro que assim, o Rodrigo, eu sei que a gente deve procurar fazer na vida profissional aquilo que a gente gosta. Eu sei que nem sempre é possível, né? Nem todo mundo tem assim, a sorte, às vezes você ainda está trilhando o caminho e para a gente chegar aonde a gente quer, a gente vai ter que passar por coisas que a gente não gosta muito, ou por lugares, ou fazer trabalhos, enfim. Mas eu acho que o segredo do equilíbrio é você estar satisfeito. Entender que só você é capaz de promover a mudança que você precisa promover. Então, eu gosto muito de exemplos, né? Assim, eu vou dar um exemplo muito prático da Thaís. A Thaís sempre praticou esporte, sempre tive uma vida muito ativa, mas eu estou sedentária há muitos anos. E eu amo esporte, eu amo atividade, eu acho bonito, eu estou fora do meu peso, por exemplo.
E todos os dias eu falo para mim, Thaís, só você pode mudar isso. A gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, né? Você sabe exatamente o que você tem que Nesse fazer. ponto. A série está pronta, a academia está à sua disposição, mas e como que você sai desse ponto A para esse ponto B? Então, o equilíbrio, ele passa, na minha opinião, pelo entendimento de que, primeiro, só você pode trazer o equilíbrio para você. E criar um balanceamento onde a sua vida pessoal ela vai estar exatamente da maneira que você permite que ela esteja. Né? Uhum. Então, assim, o meu trabalho é uma extensão da minha vida. Eu amo muito o que eu faço. Então, trabalhar para mim também é uma diversão. Uhum. Então, ir a eventos, igual a gente conversava aqui antes um pouco sobre o evento que a gente estava na semana passada, enfim. Então, estar em eventos é uma coisa que para mim é um trabalho, mas também é uma coisa que eu gosto de fazer. Como que eu equalizo isso, eu equilibro? Eu sei a hora de parar, eu sei a hora de... Eu não tenho, por exemplo, notificações de celular são desativadas no meu há mais de 4 anos. Desde que eu fiz um curso de liderança feminina, eu desativei. Meu relógio não tá, ele só serve para eu ver a hora, para marcar algumas outras coisas aqui e colocar o timer das coisas que eu preciso. Porque ele não tá conectado ao meu telefone também. E você ficar lá. As notificações estão desativadas, ou seja, o tempo de atenção. Então, agora eu estou aqui com você, meu telefone não está aqui. Então, a gente vai aprendendo a dar equilíbrio conforme a gente se policia e entende o que me faz bem. A Jana, né, uma das professoras de Ohio, daqui a pouco a gente vai falar querida. Pouquinho, mas ela veio aqui numa Alumni em Pauta, né, um evento que nós fizemos aqui no Brasil. Eu não estava aqui, infelizmente. Mas ela falou, trouxe muito isso, a questão da energia, Exato. De você gastar energia naquilo que vale a pena, e no momento certo, né? É claro que falar isso para uma pessoa de 20 anos, e isso também é um ponto que a gente vai falar aqui sobre a experiência né, do intercâmbio, mas assim, falar isso para uma pessoa de 20 e poucos anos é uma realidade, falar isso para uma de 30 é outra, uma de 40 e uma de 50. É claro que a Thaís, que fala com você hoje aqui, tem 45 anos, a maturidade é uma bênção, Rodrigo, assim, disparado, é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, né? Então, quando você olha, a maturidade também te traz, fala assim, se eu não responder esse WhatsApp agora, ninguém vai morrer. Não sou médica, não tem nada vital acontecendo. E um pensamento que eu trago para mim quando eu vejo que eu estou desequilibrando é o que de pior pode acontecer. Então, aquela coisa, a gente tem que estabelecer os limites. Eu sou prestadora de serviço desde que eu me entendo por gente. Lidar com cliente é igual lidar com filhos. Outro fala, mas você não tem filho, como é que você sabe? Eu falei, eu sei porque eu sou filha. Então, assim, criou mal, você vai ter problema. Então, cliente, você também educa. Se o cliente põe você para trabalhar 24 horas por dia para ele, é porque você deixou. Se você não estabeleceu o equilíbrio da sua vida, as outras pessoas apenas estão respeitando o limite que você estabeleceu. Nada além disso. Então, quando você olha para esse contexto, você fala, o que está sob o meu controle aqui? Que horas eu paro de responder o WhatsApp, que horas... E às vezes a gente vê algumas coisas e a gente acha que é bobagem, né? Mas, por exemplo... eu não durmo com o telefone no meu quarto, eu não tenho televisão no quarto. Os pequenos hábitos, né? Pequenos hábitos, né? Que você vai trazendo para a sua vida, que você vai incorporando e que te ajudam a balancear. É lógico, vai ter semanas que você vai precisar trabalhar um pouco mais, vão ter situações específicas. Quando a gente tem clientes e a gente está atendendo, por exemplo, pessoas em mentoria, muitas vezes, elas estão com situações pontuais. Às vezes, elas precisam de mim em momentos não muito convencionais, assim. Mas são exceções, não é regra. O que eu percebo, né, é que às vezes a gente inverte os papéis e transforma a exceção na regra e vice-versa, e aí você vai passar a ter um problema que lá na frente ele vai ficando cada vez maior, né? E a gente começou a falar aqui já do programa executivo, né? No meio disso tudo, dessa sua trajetória profissional aí, pessoal também, você
fez um programa executivo da Laiob, na Ohio. Quando foi e em que momento também quando você descobriu o curso, ficou sabendo, conheceu, ou que você identificou, pô, está na hora de eu... Em que momento, né? Você falou, pô, vou fazer um programa executivo internacional. Assim, estudar, Rodrigo, eu nunca vou parar de estudar. Então, como a educação sempre fez muito parte, assim, da minha jornada, da minha trajetória profissional, eu já olhava para fora, né, de várias formas. Primeiro que o inglês é sempre um desafio, e eu, assim, nessa coisa de, quero me colocar em situações que me desafiem. Então, o inglês era um ponto. Eu fui conhecer a Laiob por meio da indicação de um amigo, que, na verdade, falou de um site para mim. E eu estava numa outra imersão, que eu tinha feito 1 ano antes da Laiob, que eu estava no Vale do Silício. E aí, a gente conversando um dia lá, e eu falo, nossa, estava chegando os dias de ir embora, e eu falo que eu sempre preciso de uma cenoura. Aí eu falei, nossa, e agora? Qual vai ser meu próximo objetivo? Aí a gente conversando, ele falou assim, entre no site, acho que era, nem vou lembrar o site, acho que era estudarfora.com, alguma coisa, .gov, alguma coisa assim. E eu entrei no site, ele me deu essa dica, eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu voltei para o Brasil, eu entrei no site. Quando eu entrei no site, estava lá, a Laiob. Aí eu falei, vamos candidatar nesse negócio. Mas assim, sabe? De forma despretensiosa. Entrei, li, muitas coisas ali eram convergentes com o momento que eu estava vivendo. Eu já estava num reposicionamento de carreira e tal. Aí eu olhei, me cadastrei. E falei, cadastrei, sabe? Assim, esqueci, meio que cadastrei e esqueci. Aí um dia recebo uma comunicação, enfim, eu estava fazendo parte do processo seletivo. Aí passei por todo o processo, aí veio o retorno, falei, caraca, consegui. E agora? Agora vou ter que ir mesmo. Fazer o quê? E aí, assim, ainda estava um pouco longe, porque isso tinha sido mais ou menos essa época do ano mesmo, assim, setembro, final de setembro, começo de outubro. Aí eu participei do processo, né? Aí tomei a decisão, falei, vou. Eu viajei em julho de 2023. Eu fui para Athens, Ohio, fiz o curso de Marketing Estratégico e Business English. E, assim, não podia ter feito escolha melhor, a gente também falava aqui antes, né? E foi uma experiência que, assim, dentro da minha programação de capacitação, porque eu já tinha feito mestrado, e eu já tinha, né? O mestrado é um curso longo, acadêmico, por mais que eu tenha feito mestrado profissional, ele é, assim, muito exigente. E aí eu já tinha decidido fazer cursos de tiro curto, né, que a gente fala. E a Laiob caiu assim como uma luva, porque o curso, ele me atendia em termos de período. Eu, como sempre, estudar marketing nos Estados Unidos, numa universidade reconhecida e com profissionais, né, ali nativos, enfim, todo aquele cenário era muito favorável para os meus objetivos, que foram, né, e valeu cada centavo de investimento. E aí acabei tomando a decisão e foi assim incrível, porque é aprendizado desde a hora que você chega no aeroporto, encontra o time da Laiob, até a hora que você vem de volta chorando porque você não quer voltar embora. Até a hora que você volta embora. E ali, em termos de aprendizado mesmo, network, imersão cultural, a gente já estava conversando aqui um pouco em off, né? Mas você também estava contando que foi um diferencial de fato, né? Sim, é uma riqueza sempre muito grande, né, Rodrigo? Estar em contato com outras culturas, né? Como eu falei, eu, profissional de marketing, os Estados Unidos, para nós, ele é sempre uma referência. Primeiro pelo, né, mercado consumidor, toda essa dinâmica de como eles fazem. Então, só que eu classifico assim, que os aprendizados, eles são geracionais, porque eu brincava lá que eu era a tia da excursão, né? Porque todo mundo É o que você acabou de falar, pessoas de várias idades. Gerações, né? E nós tínhamos o tio Fred, que tinha já mais de 60, tinha acho que 60 anos, se eu não me engano, e enfim, da minha faixa etária tinham bem menos, mas essa diversidade, então, você também respeitar, né? E aí você começa a estudar junto com eles, você começa a entender como a cabeça gira. Aquele complemento que a gente falou um pouquinho antes. Exatamente. Então, assim, o problema não está na geração.
O problema nas gerações, o problema está no quanto você está disposto a aprender com as gerações. Primeiro, saber qual é a sua e quem é você na fila do pão. Depois, entender como que você faz essa mescla aí. Então, geracional, uma experiência incrível. Realidades muito distintas das suas, seja para cima ou para baixo. Isso é outra coisa fantástica. Ajuda mesmo, porque você está ali fora do seu país, você está passando, né? Já começa que você vai dormir com alguém no quarto, né? Porque a gente ficou ali igual o filme da Sessão da Tarde. Já sei que todo mundo fala isso aqui. Mas a gente já tinha um roommate ali, né? Então, você já começa a viver nessa experiência. Você tem que dividir banheiro, você tem que dividir máquina de lavar roupa, você vai ter que respeitar os horários, porque todo mundo tem horário. Você tem que respeitar os professores, porque você tem que respeitar o fato de que você está numa imersão para aprender, aprimorar o seu inglês, então você não pode ficar falando português. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no dia da primeira aula, quando o Léo e a Luísa entraram na sala e só falaram em inglês com a gente. Falou, e deram a orientação e o pedido era, eles monitoravam para que a gente não falasse português. Então, tudo é um aprendizado, fora a troca entre as lideranças, pessoas, como eu falei, que estão no mesmo nível que você, acima ou abaixo, enfim, em relação a esse galgar, né? Então, aquelas pessoas que estão começando a carreira, outras que já estão em níveis intermediários e outros mais avançados, e fora a riqueza cultural, né? Porque todos os professores com uma riqueza muito grande de conhecimento, pessoas muito experientes, as pessoas da cidade, né? Athens é uma cidade muito pequena, um lado dos Estados Unidos, que para quem vai fazer turismo e conhece Nova York, Miami e tal, se depara com uma realidade completamente diferente, o que é fantástico. Então, assim, é muita riqueza, por isso que eu falo para as pessoas, assim, eu aconselho muita gente, sou suspeita, assim, aconselho muita gente a viver essa experiência. Então, vale a economia, vale deixar de sair, vale fazer escolhas, vale fazer o cofrinho, a caixinha, para que você realize esse objetivo, porque o crescimento é muito grande. E num curto intervalo de tempo, né? O que eu vejo que também nos dias de hoje, com tudo tão acelerado, né, Rodrigo, é uma vantagem muito grande. E a influência dessa experiência que você teve no seu dia a dia mesmo, sua vida pessoal, profissional? Olha, eu divido, até porque assim, a gente viveu uma coisa muito, muito intensa ali em Ohio. As pessoas, né, como eu falei, nós somos amigos até hoje, a maior parte, a gente está sempre marcando encontros. Então, primeiro que você fica com isso, né? Você passa 15 dias muito intensos ali. E eu estabeleci, é um divisor de águas mesmo, né? Eu já vinha num processo de mudança, então quando eu voltei, eu tive ali como um marco zero mesmo, onde eu falei, até porque quando eu olhei para trás, a minha primeira especialização numa importante faculdade aqui no Brasil tinha sido em administração de marketing. Então, quando eu volto 20 anos depois para uma especialização no exterior em marketing estratégico, foi assim... sabe quando você faz aquele recap, mas assim, nossa, resetou a máquina. Eu resetei total a máquina. E aí voltei e não tinha como não espalhar essas vivências, né? Isso interferir na minha vida, tanto no comportamental quanto no técnico mesmo, né? Então, o crescimento foi muito grande. Bom, a gente está chegando para os minutos finais aqui já, passou voando. Já deve ter passando passado, né? Não, ainda não. Mas queria saber os próximos passos da Thaís, os próximos passos, projetos, tem alguma coisa aí? Ou agora é trabalhar no livro, enfim, outras frentes aí de... Não, eu, assim, nunca tô numa coisa, nunca tô atuando numa só, coisa umas 3 cenouras, né? Tá sempre com muitas cenouras ali. Eu tenho uma cenoura da Laiob que tá ali guardada, que eu já falei, a gente conversava aqui também. Barcelona tá no meu radar. Isso. Para quem não sabe, né, a gente acabou de lançar um novo programa agora, uma nova geografia, né, em Barcelona. Exato. E a Thaís já tá namorando esse programa aí. Tô namorando, até fiquei ali muito na iminência de agora, mas acabei tendo que priorizar o livro, né?
né? Porque também eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aham. E o priorizar é um exercício também, Rodrigo. Já aprendemos aqui hoje. Já aprendemos que priorizar as tarefas também é importante. Então, os meus próximos passos são seguir difundindo o livro e a mensagem que ele traz, né, em várias esferas. Também continuar na minha prestação de serviço, seja como mentora, palestrante ou ajudando pequenas e médias empresas a se reposicionarem, a se posicionarem e também a tirarem seus negócios do papel, né? Muitas ideias que as pessoas têm e é desafiador mesmo tirar do papel. Então, os meus próximos passos, por enquanto, hoje, no dia 26 de agosto, são esses. Continuar aí dando esse up na minha carreira, né? E onde que o pessoal consegue acompanhar o seu trabalho ou ter acesso ao livro? Olha, nas minhas redes sociais, eu sou bem ativa, seja no LinkedIn, Thaís Brant, a Thaís Brant, né? Porque a gente teve que fazer ali uns ajustes. Então, tanto no Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, enfim. Estou lá como a Thaís Brant nas redes e o livro está na Amazon, está nas melhores livrarias. Exatamente, já está disponível. Boa. Podem fazer contato comigo também. Respondo todas as mensagens por direct. Tá tudo bem. Tem também meus contatos, e-mail, WhatsApp, enfim. Tá bom. É só seguir. Tá joia. Então, eu queria te agradecer mais uma vez aqui pelo convite, pelo papo, te deixar para as considerações finais. Muito obrigada, eu que agradeço, Rodrigo, estou muito feliz, né? Agora morando em São Paulo, cada vez mais próxima do Laiob. Tudo que eu vivo de experiência boa, eu quero que as pessoas vivam também. Então, as pessoas me procuram muito para perguntar como foi. Então, se você também já está num processo com a Laiob ou está tentando entrar, pode me chamar, converso, mando áudio, podcast, manda ThaísCast para todo mundo. Boa. E colaboro. E a minha mensagem é que a gente não pare, né, no nosso passado, naquilo, o que a gente foi, de onde a gente veio, não define a gente, isso é uma verdade. Acreditem muito, né, estudem muito. Eu acho que um desafio que a gente tem num país como o Brasil a gente não foi educado, né, Rodrigo, a estudar. O empreendedor brasileiro estuda muito pouco. E essa é uma diferença muito grande quando você estuda, quando você busca a capacitação, a educação. Mesmo você que, de repente, já tem uma carreira estabilizada, tem que se atualizar, tem que buscar novos rumos, novas culturas. A gente vive, né, em era de IA. Dinâmico, enfim, dinâmico. Então, se coloque em movimento, não reclame e se pergunte sempre o que você pode fazer para mudar essa situação, porque normalmente a responsabilidade é nossa, mas a gente está sempre gosta de querendo terceirizar. Transferir ou terceirizar. Então, coragem, assuma suas responsabilidades e viva a vida que você deseja, né? Obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Então, em nome da Thaís, gostaria de agradecer a toda a nossa rede Alumni, a toda a equipe da Laiob e a todas as instituições parceiras. Valeu, pessoal, até o próximo episódio.